Olá pessoal, vamos iniciar mais uma correção? Essa correção é da página 53. Acompanhe aí no livro de vocês as perguntas, ok? Questão 18. O termo geral de uma sequência numérica infinita é 6n. Eu escrevi aqui esse termo geral. Eu falei para vocês durante a aula passada que esse termo geral ele é escrito para generalizar algum tipo de cálculo. Então aqui ele está dizendo que qualquer número inteiro que for colocado aqui no lugar desse n vai ser multiplicado por 6 e vamos encontrar um termo dessa sequência. Então, na letra A, calcule os 4 primeiros termos dessa sequência. Então, eu expliquei também isso a vocês. Como ele fala os 4 primeiros termos, nós vamos substituir o número 1 para o primeiro termo e calcular, o número 2 para o segundo termo e calcular, o número 3 para o terceiro termo e calcular e o número 4 no lugar do n, no lugar do termo, para calcular qual vai ser o quarto termo. Então, aqui multiplicando por 1, vamos ter 6 vezes 1, 6. 6 é o primeiro termo dessa sequência. Depois, nós vamos multiplicar 6 vezes 2, 12. É o segundo termo. 6 vezes 3, 18. 18 é o terceiro termo. E 6 vezes 4, 24. 24 é o quarto termo dessa sequência. Dessa forma, nós encontramos os 4 primeiros termos dessa sequência. Se nós continuarmos aqui, vamos encontrar outros termos dessa sequência que é infinita, certo? Letra B. Qual é o seu 35º termo? Então, se nós multiplicamos aqui por cada número do termo que a gente quer descobrir, e a gente quer descobrir agora na letra B o 35º termo, nós vamos multiplicar 6 vezes 35, que vai ser 210. Então, 210 é o 35º termo dessa sequência. Letra C. Associe essa sequência aos conceitos de múltiplo e divisor. O que a gente pode dizer sobre esses números? Observem a sequência, vai mudando de 6 em 6. 6, 12, 18, 24. Então, o que a gente pode dizer em relação a múltiplos e divisores desses números? Que essa sequência trata-se dos múltiplos naturais positivos do número 6, ou dos divisores, Aliás, que o 6 é divisor de todos esses números dessa sequência. Então, vou colocar aqui, São os múltiplos de 6 e 6 é divisor dessa sequência. Certinho? Letra D. Os números 432 e 526 são termos dessa sequência. Como é que a gente vai descobrir? Nós acabamos de falar aqui que todos os números que são dessa sequência são múltiplos de 6, ou que 6 é divisor desses termos. Então, para verificarmos se 432 e 526 são termos dessa sequência, a gente precisa descobrir se eles são múltiplos de 6. A gente faz a divisão de 432 por 6 e a gente observa que essa divisão é exata. Então, 432 faz parte dessa sequência e 526, a divisão de 526 por 6 não é uma divisão exata. Então, 526 não faz parte dessa sequência. Qualquer dúvida, anota, sinaliza aí na questão para vocês perguntarem durante a aula, ok? Questão 19. Calcule os 3 primeiros termos de cada sequência, dada por seu termo geral. O termo geral da letra A foi 4n menos 3. Como a questão quer que a gente encontre os 3 primeiros termos, nós vamos substituir no lugar de n o número 1 e calcular o primeiro termo, depois por 2, calcular o segundo termo, depois por 3. Então, aqui no primeiro exemplo, vamos ter 4 vezes 1 menos 3. 4 vezes 1 é 4, 4 menos 3 é 1. Então, 1 é o primeiro termo dessa sequência. Segundo termo vai ficar 4 vezes 2 menos 3. 4 vezes 2 é 8, 8 menos 3, 5. Terceiro termo fica 4 vezes 3 menos 3. 4 vezes 3 é 12, 12 menos 3,
é 9. E aí formamos essa sequência que ficou 1, 5 e 9, os 3 primeiros termos. Vamos agora para a letra B. Na letra B, ele tem um termo geral 3 vezes 2 elevado a n. Então, o n agora é um expoente, certo? Então, vamos ao primeiro termo. Vai ficar 3 vezes 2 elevado à primeira potência. Todo número elevado à primeira potência vai ser igual à própria base. Então, vamos ter 3 vezes 2, que é 6. Segundo termo, vamos ter 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, vamos ter aqui 3 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4. O próximo termo vai ser, então, 12. O terceiro termo vai ficar 3 vezes 2 elevado à terceira potência. Então, 2 elevado à terceira potência vai ser 8. E 3 vezes 8 é 24. Então, nós formamos assim a seguinte sequência: 6, 12 e 24. Vamos para a letra C. A letra C é formada pelo termo geral n sobre n mais 2. Aqui é uma fração, então a gente não precisa se preocupar porque é fração. A gente precisa entender que esse n é o mesmo que nós estávamos falando anteriormente, que é o termo. Então, se é primeiro termo, no lugar do n eu vou colocar 1. Então, aqui no primeiro termo vai ficar 1 sobre 1 mais 2. Então, embaixo, 1 mais 2 é 3. Então, fica a fração 1/3 como o primeiro termo dessa sequência. No segundo termo, vamos ter, então, 2, né? Estamos no segundo termo, 2 sobre 2 mais 2. Numerador continua sendo 2, embaixo vai ficar 4. 2/4. Ah, professora, pode simplificar? Pode simplificar. Pode não, deve simplificar. A simplificação aqui vai deixar a fração 1/2, que vai ser o segundo termo dessa sequência. Terceiro termo vai ficar 3 sobre 3 mais 2. Numerador 3, denominador 5, 3/5. Dessa forma, nós estamos com a seguinte sequência: 1/3 sendo o primeiro termo, 1/2 o segundo termo e 3/5 o terceiro termo. Questão 20. Cada sequência numérica a seguir obedece determinado padrão. Encontre uma fórmula para o termo geral de cada uma delas. Para encontrar uma fórmula, a gente precisa entender como essa sequência está sendo formada. Em quanto de espaçamento aqui, a diferença de cada número, se é uma multiplicação, se é uma adição, se é uma potência, certo? Então, observem aqui que esses números, eles estão em formato de potência. Se você olhar direitinho, vai ver que o número 1 é como se fosse 1 elevado ao quadrado, o número 4 é como se fosse 2 elevado ao quadrado, o número 9 é como se fosse 3 elevado ao quadrado, o 16 é como se fosse 4 elevado ao quadrado e o 25 é o 5 elevado ao quadrado. Então, segue uma sequência, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, quer dizer que para formar esses termos, nós pegamos qualquer número, para a gente generalizar, a gente diz que é n, e eleva esse número ao quadrado. Então, nessa situação, se eu quiser achar, por exemplo, o 10º número dessa sequência, eu faria 10 elevado ao quadrado, que seria 100. Letra B. Aqui, ele faz como se fosse uma pegadinha. Ele coloca as multiplicações ao invés de dizer o resultado do número que representa a sequência. Então, primeiro eu vou transformar essas multiplicações em termos. Então, 1 vezes 3, que é 3. 2 vezes 4, que é 8. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Como é que esses números estão se modificando aí? A gente observa o seguinte, que para formar o 3, ele pega aí, para entender todos, né, na verdade, ele vai pegar o número 1, vai elevar ao quadrado e vai somar com 2 multiplicado por 1. Ó, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. Aqui,
ele vai pegar o segundo termo agora, né? Aqui é o primeiro termo, agora o segundo termo. Então, seria 2 ao quadrado, já que é o segundo termo, mais 2 vezes 2. Esse 1 representa primeiro termo, esse 2 representa segundo termo. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4 e 4 mais 4 é 8. Terceiro termo, então é 3 elevado ao quadrado mais 2 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 é 6 e 9 mais 6, 15. O próximo termo, que foi o quarto termo, ficaria 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 4 é 8, 16 mais 8, 24. Então, como é que foi formada essa sequência? Ficou n ao quadrado mais 2 vezes n. Letra C. Aqui é uma fração, só que a fração, a parte de cima é de uma forma, a modificação, e a parte de baixo, os denominadores, foi de outra forma. O de baixo a gente observa que parece com essa sequência, né? Então, a gente já sabe que o denominador foi formado por n elevado ao quadrado. E o de cima é sempre o anterior mais uma unidade. Então, o primeiro termo, no caso, vai ser 2. Aqui, nesse caso, o primeiro termo é 2 mais 1. Formou o primeiro, aliás, 1 mais 1, né? Primeiro termo, 2. Segundo termo, 2 mais 1, 3. Terceiro termo, 3 mais 1, 4. Quarto termo, 4 mais 1, 5. Então, aqui vai ficar n mais 1. E aí é formada essa sequência. Vamos à questão 21. A questão 21 mostra primeiro uma imagem na página 53 e segue a questão na página 54. Vamos ler a questão. Analise a sequência de figuras a seguir, cada uma formada por quadrados coloridos de azul ou de verde. Então, na primeira figura, tem aí quadrados azuis e verdes, na segunda também, na terceira também, na quarta também. Só que vai aumentando a quantidade de quadrados. Vamos preencher essa tabela. Preencha o quadro a seguir, indicando o número de quadrados de cada cor e o total de quadrados em cada uma das figuras. Então, na primeira figura, quantos quadrados verdes tem? 1 quadrado verde. Quantos quadrados azuis? 2 quadrados azuis. Ao todo, tem quantos quadrados na figura? 3. Na próxima figura, figura 2. Quantos quadrados verdes? 2. Quadrados azuis? 3. E a soma? 5. Terceira figura, 3 quadrados verdes, 4 quadrados azuis e a soma? 7. Na quarta figura, 4 quadrados verdes, 5 quadrados azuis e a soma dá 9. Na quinta figura, tem 5 quadrados verdes, tem 6 quadrados azuis e ao todo tem 11 quadrados. Então, para generalizar, usando n, quer dizer que em qualquer figura, como é que vai ser feito esse cálculo? Vai ser feito aqui, ó, a quantidade da sequência, tá seguindo a quantidade de quadrados verdes, então aqui vai ser n. A quantidade de quadrados azuis vai ser sempre o número da sequência mais uma unidade. E o termo geral é a soma desses termos aqui que nós formamos, ó, quadrados verdes e quadrados azuis. Então, como tem n mais n, aqui ao todo vai ter 2n e repete 1. 2n mais 1. Letra B. Quantos quadrados no total terá a figura 15? Então, nós vamos utilizar o 15 aqui no lugar do n. Então, o termo geral é 2n mais 1. Para saber a 15ª figura, a gente vai substituir o n por 15. Então, vai ficar 2 vezes 15 mais 1. 2 vezes 15 dá 30 e 30 mais 1, 31. Então, ao todo terão 31 quadrados. Letra C. Quantos quadrados no total terá a figura que contém 20 quadrados azuis? Então, nós vamos ver aqui, ó. A quantidade de quadrados azuis é o n mais 1. Então, quer dizer que essa figura é a sequência 19, não é isso? Então, vai ficar 2 vezes 19 mais 1. Aqui a gente encontra a quantidade total de quadrados, né?
Quantos quadrados no total é o que ele quer saber. Então, 2 vezes 19 vai dar 38. 38 mais 1, 39 quadrados. Vamos para a questão 22 agora. Beatriz calculou os 3 primeiros termos da sequência de termo geral 6n mais 2 e Pedro os 3 primeiros termos da sequência de termo geral 4 vezes n mais 1 mais 2 vezes n menos 1. Letra A. Encontre os termos obtidos por Beatriz. Como Beatriz utilizou esse termo geral, nós vamos utilizar essa sequência, né? Esse termo, para poder substituir aqui e encontrar os termos da sequência. Então, aqui, primeiro termo, vamos substituir por 1. Então, vai ficar 6 vezes 1 mais 2. E aí, a gente calcula. 6 vezes 1, 6. 6 mais 2, 8. É o primeiro termo. Segundo termo, fica 6 vezes 2 mais 2. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 2 dá 14. Terceiro termo. 6 vezes 3 mais 2, 6 vezes 3 dá 18, 18 mais 2, 20. Letra B. Encontre os termos obtidos por Pedro. Vamos lá. Primeiro termo obtido por Pedro, substituiremos aqui, ó, no lugar do n, na fórmula dele, cada um desses números. Então, fica no primeiro termo, 4 vezes 1 mais 1, mais 2 vezes 1 menos 1. Aqui a soma vai dar 2, certo? Então, 4 vezes 2, 8. Aqui a subtração vai dar 0. Então, 2 vezes 0, 0. Então, o primeiro termo do Pedro deu 8. Segundo termo fica 4 vezes 2 mais 1, mais 2 vezes 2 menos 1. Dentro do parênteses primeiro, 2 mais 1, 3. 3 vezes 4, 12. Dentro do parênteses novamente, 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. 12 mais 2, 14. Terceiro termo, 4 vezes 3 mais 1, mais 2 vezes 3 menos 1. 3 mais 1 é 4, 4 vezes 4, 16. 3 menos 1 é 2, 2 vezes 2, 4. 16 mais 4, 20. Observem uma coisa interessante. Vou pegar um marca-texto aqui para vocês observarem isso comigo. O primeiro termo de Beatriz foi 8. O primeiro termo de Pedro, 8. Segundo termo de Beatriz, 14. Segundo termo de Pedro, 14. Terceiro termo de Beatriz, 20. Terceiro termo de Pedro, 20. O que isso significa para a gente? Vamos ver isso lá na letra C. Na letra C fala o seguinte: compare os termos obtidos por eles. Em seguida, simplifique ao máximo a expressão do termo geral utilizado por Pedro e justifique o que você observou. Nós observamos que todos os termos, tanto de Pedro quanto de Beatriz, foram iguais, certo? Mas agora a gente vai comparar essas fórmulas gerais que eles fizeram. A de Beatriz foi 6n mais 2 e a de Pedro, ela está um pouco grande, então nós vamos simplificar para ver se essas duas expressões representam o mesmo termo geral, certo? Então, aqui, como se trata de uma letra, nós vamos fazer por propriedade distributiva. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, o termo que está fora do parênteses por cada termo que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar 4 vezes n, 4n. Toda vez que a gente tem uma multiplicação de um número e uma letra, a gente junta os dois, tá? Os dois ficam próximos e não aparece mais sinal de multiplicação. Então, fica 4n. E 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. Vamos simplificar. Se eu tenho aqui 4n e aqui 2n's, eu posso juntar, certo? Eles são termos semelhantes, possuem a mesma parte literal. Então, 4 mais 2 dá 6n. E 4 menos 2 é 2. Olha só que interessante. O termo geral que Pedro encontrou é o mesmo termo geral que a Beatriz encontrou.
Então, a gente vai dizer o que aí? Que eles encontraram duas expressões, né, equivalentes. São expressões, já que ele pede para a gente comparar, são expressões equivalentes. A equivalência na matemática representa igualdade, né? Elas representam a mesma expressão para encontrar termos de uma sequência. Letra D. Dizemos que as duas expressões utilizadas por Beatriz e por Pedro são equivalentes. Encontre outras duas expressões equivalentes a elas. Eu coloquei 2 exemplos aqui que representam os mesmos 6n mais 2. Ó, coloquei 6 vezes n mais 1, que se nós multiplicarmos aqui, vai ficar 6n. Continuando aqui, que eu esqueci um termo, tá? Eu acrescentei aqui menos 4. Então, fica 6 vezes n, 6n. 6 vezes 1, que vai dar 6, menos 4. Dessa forma, eu vou subtrair os dois, vai ficar 6n mais 2. Então, o mesmo termo que a Beatriz tinha encontrado. E esse outro exemplo aqui, ó, 5n mais 2 mais n. 5n mais 1n, 6n mais 2. O mesmo termo encontrado por Beatriz e encontrado por Pedro também. Ok? Questão 23. Classifique as sequências numéricas a seguir como recursivas ou não recursivas. O que significa ser uma sequência recursiva? Que ela, para ser formada, depende, né, do termo anterior. Então, por exemplo, na letra A eu tenho a sequência formada pelos seguintes termos: 3, 6, 12, 24, 48, 96. O que é que a gente observa? Que sempre o termo anterior está sendo somado por um outro valor que vai ser encontrado o próximo termo. Então, essa sequência é chamada de sequência recursiva. Letra B, essa sequência é uma sequência não recursiva, porque não depende do termo anterior. Letra C, também é uma sequência não recursiva, porque a gente vai estar sempre substituindo o valor do termo. Por exemplo, primeiro termo, vou colocar o número 1 aí no lugar de n e calcular de acordo com o número do termo que eu quero encontrar. Então, é não recursiva. Na letra D, a gente observa aí, ó, 0, depois 1, depois 3, depois 6. Então, sempre está pegando o número anterior e somando a algum outro número. Se você observar, ó, do 0 para 1, somou 1. Do 1 para o 3, somou 2. Do 3 para o 6, somou 3. E assim sucessivamente. Então, se trata de uma sequência recursiva, que está sempre buscando o último número para encontrar o próximo. E a questão 24 e a última fala em relação à sequência de Fibonacci. Eu passei um vídeo para vocês assistirem, né, para falar mais sobre essa sequência interessante. E aí pergunta: o 45º termo dessa sequência é um número par ou um número ímpar? É um número par. Não vamos aprofundar muito nesse conteúdo, porque mais para frente vocês vão ver novamente, tá? Letra B. E o seu 98º termo será par ou ímpar? Será um número ímpar. E como é que eu sei isso sem calcular? A justificativa dessa resposta é que os múltiplos de 3 serão pares. Então, aí, o número 98 é um múltiplo de 3? Não. O número 45 é um múltiplo de 3? Sim. Então, por isso, na letra A foi par e na letra B foi ímpar. Então, vou colocar aqui, ó, somente termos que forem múltiplos de 3 serão pares. E assim a gente encerra mais uma correção e até mais. Beijos!